Foram mais de 200 profecias sobre a vinda de Jesus, o Messias. E uma das desculpas dos judeus para não crer que Jesus era o verdadeiro Messias foi que ele não cumpriu com todas as profecias. Mas eles não entenderam que algumas delas seriam na segunda vinda, quando ele voltar em grande glória. Mas pensa comigo, depois de tudo que Jesus disse, depois dos 4 livros do Evangelho de testemunha, do seu nascimento até o seu voo às nuvens, tudo que foi relatado nos 4 Evangelhos só poderia ser obra do próprio Deus mesmo. Então, nós cristãos que cremos, podemos então dizer com toda certeza que Deus pisou na terra e viveu como ser humano conosco por 33 anos. E é aí que nós vemos o quão nós, seres humanos, não valemos nada mesmo, o quão ruim nós poderíamos ser. Porque ao invés do povo judeu abraçar a Deus ou tirar dúvidas com ele, como você criou o universo, por exemplo, ao invés de abraçá-lo, tirar dúvidas, beijar, tratá-lo pelo menos bem, não. Ao invés disso, eles o espancaram e o entregaram à morte de cruz. E aí que entra Isaías 53. Ali está escrito que ele iria morrer para salvar e fazer muitos se tornarem justos. Aí os judeus, com seus rabinos, usam a desculpa que o texto do profeta, que está se referindo à cidade e ao povo de Israel. Então eu penso, se hoje existem já os judeus messiânicos, que são um grupo de judeus que acreditam que o verdadeiro Messias já veio, e o nome dele é Jesus Cristo. O Deus poderoso que viria, como está escrito em Isaías 9, versículo 6. Então, até os judeus estão se dividindo agora. Mas agora eu vou falar como se eu fosse um judeu, como um judeu que nunca leu o Novo Testamento e tivesse lendo pela primeira vez. O relato dos discípulos, né? Eu já passaria a crer em Jesus como o verdadeiro Messias já no primeiro livro, que é o de Mateus. Mas eu vou até o livro de João, que foi o último livro relatado para mim convencer que Cristo é Jesus, né? Vamos pelos milagres. Eu vou mostrar como é muito fácil perceber que Jesus é Deus. Vamos ver? Primeiro, fora o milagre do seu nascimento, foram incontáveis as curas que só alguém com muito poder poderia fazer. Segundo, ele fazia surgir peixes no mar onde não tinha peixes. Fazia surgir onde não tinha peixes. Ele multiplicou comida, fez água se tornar vinho. Aqui eu já acreditaria tranquilo. Mas eu vou passar a visão de um cara muito incrédulo, muito difícil mesmo, tá? E terceiro, Pedro e Tiago viu Jesus se transformar em uma aparência linda, com vestes celestiais, e conversando com 2 dos personagens bíblicos, dos mais conhecidos, em um alto monte. Nessa parte, ainda o próprio Deus Pai falou com os 2 discípulos, falaram direto para os discípulos, informando que ele é o Messias, que Jesus é o Messias, esse é meu filho amado,
com quem eu tenho prazer. Foi o que o próprio Pai falou aos discípulos. E aqui eu já poderia passar a crer em Jesus como o Messias tranquilamente. Aqui eu já me converteria tranquilo. Mas eu quero me passar de um incrédulo bem chato mesmo. Quarto. Esse aqui eu já não me resistiria. Esse aqui eu já me convenceria, já que eu já confessava que Jesus era o Messias. Eu acredito que chorando muito, se eu tivesse me convertendo, ou pelo menos lendo pela primeira vez essa passagem, tá? Porque aqui eu já acreditaria que ele era o Messias. Jesus é o Filho de Deus, né? Eu acredito que chorando muito, por saber que o seu poder é sem medida, e mesmo ele sendo tão poderoso, ele se entregou aos humanos. Imagina isso, o Criador se entregar à sua criação, a quem ele mesmo criou. Imagina isso, o quão poderoso isso é, quão lindo isso é. Então por isso que eu choraria muito mesmo. E não era ele se entregando, não. Ele se entregou, não foi se entregar apenas, não. Ele se entregou e apanhou e foi completamente esmagado e morto. Eu estaria chorando muito, e mesmo lendo pela primeira vez como um judeu que nunca leu o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, e lendo pela primeira vez, mas eu ainda não contei o milagre, né? Falta um milagre ainda, eu vou contar um milagre que me faria me converter, tá? E é uma parte muito linda, muito incrível isso. Eu vou falar para vocês, é o quarto. Nesse aqui, no quarto tópico, para mim é impossível não crer. É impossível, pois os fariseus achavam que os milagres de cura eram combinados, e eles blasfemavam contra Deus, contra Jesus, dizendo que ele fazia milagres com auxílios de demônio, uma blasfêmia horrível contra o próprio Deus. É inacreditável isso. Mas esse milagre não tinha como para mim ler e não passar a crer em Jesus como o Messias. Aqui eu confessava completamente. E ele só mostrou apenas para seus discípulos. Apenas os discípulos de Jesus presenciaram esse feito, né? Que para mim a palavra milagre nem se encaixa, isso é muito mais do que um milagre, vocês vão entender. E que foi o seguinte: Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo e estava acontecendo uma grande tempestade. E um dos seus discípulos foi e acordou. E ele disse: Mestre, não te importa que nós morremos? Então Jesus levantou e controlou o tempo. Imagina essa cena. Jesus levantou e controlou o tempo. Isso para mim é incrível, gente. Ele controlou o tempo. Vocês sabem o que isso significa? Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para a tempestade e o mar se acalmar. Então tudo se acalmou. Então eu me perguntaria para mim mesmo: nós moramos no planeta Terra. E quem poderia controlar o planeta Terra a não ser o próprio dono da Terra? O próprio dono. Quem tem ordem sobre a Terra a não ser o dono dela? Olha quão poderoso isso é. E os seus discípulos ficaram espantados. Eles ficaram espantados, e um deles disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que até o mar lhe obedece? É uma coisa, se nós nos colocarmos no lugar dos discípulos naquele momento ali, não tem como. Esse é Deus, este homem é o Deus, é Deus aqui na terra. Deus está aqui conosco no barco. É simplesmente isso. E
Aí eu reforço o que está escrito em Mateus 11, 27, que diz: Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E em João, capítulo 1, no primeiro capítulo, versículo 2 e 3, que diz: eu estava no princípio com Deus. Falei errado. Está escrito assim, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada poderia ser feito sem ele. Nada poderia ser feito sem ele. Então, olha a importância e a grandeza do Filho de Deus, o nosso Messias, Jesus Cristo. Então, sem ele, nada poderia ter sido feito. É o que diz em João, capítulo 1. E ainda em João, um pouco antes da sua morte, um dos discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. E Jesus diz o seguinte: quem vê a mim, vê também o Pai. Vocês estão olhando para Ele. Então, eles caminharam com Deus, viveram com Deus, participaram da vida de Deus, puderam encostar e tocar no próprio Senhor. E é muito lindo isso, viu? Quão grande o amor de Deus, o quão grande o amor. Jesus é maravilhoso. E por isso é muito difícil para mim entender como alguém poderia não reconhecer que o Messias já veio. É muito difícil de entender. E por causa dele, o seu sacrifício na cruz, pois só por seu sangue conseguimos nos lavar e nos purificar de todos os pecados. Só por ele nossos pecados são apagados. Só por ele. Então eu penso, muitos judeus podem até não crer em Jesus, mas no fundo dos seus corações deve ter um certo aperto, sabe? Um certo medo, porque se for ele, é o pensamento de um judeu que não crê. Se for ele, meu amigo, nós estamos meio que enrascados, viu? Nós estamos